E aí, gente, eu sou o Daniel e hoje eu vou explicar um pouco mais sobre Nietzsche. Eu não vou explicar bem sobre Nietzsche, eu vou explicar um pouco mais sobre uma das obras dele, que é Crepúsculo dos Ídolos. Bom, Crepúsculo dos Ídolos. Para iniciar, uma recomendação para quem for ler o livro. O livro é assim, o livro é muito fácil de ler, a leitura do livro é muito fácil, só que a interpretação dele acaba sendo muito difícil. Porque como Nietzsche era filósofo e ainda era formado em filologia, ele tinha um vocabulário muito amplo, o que fazia com que as palavras dele fossem muito difíceis. E acaba que a gente não entende muito algumas palavras. Então eu recomendo que quem for ler o livro, que leia com um dicionário do lado e pesquisando as palavras que não entende, porque senão não vai conseguir entender. Além de ser escrito com palavras difíceis e muitas metáforas, né? Bom, Nietzsche nasceu na Prússia em 1844 e morreu em 1900. Crepúsculo dos Ídolos. Crepúsculo seria um fim de noite, um fim de tarde, um pôr do sol ou algo do tipo. Seria o fim do dia e o início da noite, né? Crepúsculo, mais ou menos isso. E ídolos seriam basicamente os nossos ideais. Como Deus ou música, os nossos ídolos musicais ou algo do tipo. Então seria basicamente a morte dos ídolos, a morte dos ideais. A obra de Nietzsche é bastante crítica. Ela critica muito as coisas e, além de criticar até mesmo Sócrates, ela critica a sociedade. O que Nietzsche diz a respeito da sociedade? Ele diz que o homem deve ser guiado pelos seus instintos. E ele diz também que a sociedade é imposta e que a sociedade acaba fazendo com que nós nos tornemos animais domados. Bom, vou falar algumas frases, alguns pensamentos dele, algumas frases que pra mim chamaram muito a atenção e que foram importantes. Tem um momento na obra que ele critica Deus. A frase é bem assim: como? O homem é apenas um erro de Deus ou Deus apenas um erro do homem? Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente e possui todos os poderes e é perfeito, daí se pensa, se Deus errou ao criar o homem, Deus erra. E se Deus erra, possivelmente ele não existe. Ele também falava da religião. Ele falava que as pessoas criaram Deus e a religião simplesmente para amenizar os sofrimentos terrenos. Bom, ele também coloca a gente a refletir sobre o que é moral. Se seria algo imposto por várias pessoas que dizem e apontam o dedo que está errado. Ele pensa que a sociedade foi feita para igualar os homens. A sociedade democrática foi feita para igualar os homens. E a sociedade se diz igualitária, mas ela não é bem igualitária como a gente vê hoje em dia, né? Como a gente vê que hoje em dia tem muita desigualdade, muita divisão social, essas paradas desse tipo. Então, é meio errado falar que a sociedade é igualitária, porque para a sociedade nem todos são iguais. Para Nietzsche, os homens são diferentes e não iguais a todos. Assim, a sociedade impõe que todos são iguais. Porém, Nietzsche não acredita. Na verdade, ele até acredita. Só que, no fundo, todos são diferentes, só que todos acabam seguindo essa imposição da sociedade. Assim, é como se eu tivesse dentro de mim algo diferente, só que eu sigo somente a sociedade e eu sigo somente esse rótulo, saca? Para Nietzsche, os seres humanos são diferentes e não normais e iguais. Hoje em dia, a modernização só acontece e as mudanças no mundo só acontecem por causa dessas pessoas que são diferentes. Por causa dessas pessoas que se veem diferentes e se veem diferentes e dispostas para poder mudar o mundo. Tudo que no mundo, todas as mudanças que ocorreram foram por causa de pessoas diferentes que não eram iguais à sociedade. O que pra ele ninguém é igual a ninguém. Nietzsche falou uma frase muito massa, que eu vou terminar ela com um vídeo. E se gostou, deixa seu like. Fala isso não. Pra terminar, eu vou terminar com algo que Nietzsche falou, que é sobre a humildade. Sobre a humildade. A frase que ele fala é bem assim:
O verme se enconcha quando é chutado. Essa é a sua astúcia. Ele diminui com isso a probabilidade de ser novamente chutado. Na língua da moral, humildade. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o conceito de humildade de Nietzsche é totalmente diferente. É bem assim, o homem se menospreza diante da sociedade. Quando o homem tem alguma habilidade ou sabe fazer alguma coisa, ele meio que diferente, ele se menospreza diante da sociedade para não ser criticado por ela. Ele coloca como um verme que se enconcha quando é chutado, e isso diminui a probabilidade dele ser chutado novamente. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos, se vocês ainda estão assistindo o vídeo. E vou terminar com uma frase que Nietzsche diz, que eu acho muito interessante, que é: eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. Friedrich Nietzsche.